Lição 4: A iluminação espiritual do crente. Introdução. Na segunda metade do capítulo 1 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ora em favor dos Efésios, registrando importantes pontos teológicos da vida cristã que propiciam uma plena comunhão com Deus. Nesta lição, estudaremos os conceitos de fé, amor, esperança, revelação, iluminação e sabedoria, finalizando o nosso estudo conhecendo a essência do poder de Deus e a superioridade de Cristo. As virtudes teologais. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Efésios, exalta duas virtudes teologais, no caso, a fé e o amor, como prática permanente da igreja de Éfeso. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Tanto aqui nesta passagem, o apóstolo ele exalta a fé e o amor como virtudes praticadas pelos Efésios. Definição de virtudes teologais. Se entende por virtudes teologais, no caso a fé, a esperança e amor, como as qualidades que o Espírito Santo infunde no cristão para que este venha participar da natureza divina de Deus Pai, a ter uma comunhão com Cristo e a viver em espírito, ou seja, é em Deus que o cristão vive, é em Deus que o cristão se move e é em Deus que o cristão existe para agir como filho de Deus e tomar posse da vida eterna. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o cristão, quando ele se torna filho de Deus, ele é coparticipante da natureza divina, no sentido dos seus atributos morais. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28 ao 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 28 ao 29, diz: Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Estas virtudes faz com que conheçamos e tenhamos solidamente desenvolvidas em nosso ser as virtudes morais cristãs. Então, portanto, essas virtudes teologais, fé, esperança e amor, são as virtudes que desenvolvem em nós, através do Espírito Santo, as virtudes morais. De fazer o bem, de ser benigno, ou seja, comportamento moral e ético,
se pauta nessas três virtudes teologais que o apóstolo fala, em duas praticadas pelos Efésios. Então vamos ver o conceito de cada uma desta rapidamente. A fé é uma virtude sobrenatural em nós, que nos permite crer na salvação e na vida eterna somente em Cristo Jesus, na base fundamental do sacrifício de morte na cruz do Calvário de Cristo para salvar a humanidade. A fé, ela nos dá a compreensão sobrenatural dos ensinos e promessas de Jesus, bem como a capacidade de enfrentarmos as aflições com sólida resiliência e também para sermos sempre testemunhas vivas para toda criatura em todo o mundo do Evangelho da salvação em Cristo Jesus, realizando também boas obras que ratificam a nossa fé. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, isso mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Na carta de Tiago, capítulo de número 2, Tiago, capítulo de número 2, versículo 26, este vai dizer que a fé sem obras é morta. Portanto, a fé, ela nos dá, a nossa fé é ratificada pelas nossas boas obras. Vamos agora para o conceito de esperança. Viver eternamente no reino dos céus é a nossa maior esperança, garantida pelo nosso Senhor Jesus, sendo esta condição a que nos coloca no estado de eterna felicidade. Nós somos felizes independente das circunstâncias, porque somos salvos e porque sabemos que vamos viver eternamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Logo, se amamos a Deus e obedecemos à sua vontade, temos a esperança da volta de Jesus para nos arrebatar e assim irmos morar com ele no reino celestial. Então, o conceito de esperança, do ponto de vista teológico, é a de que a nossa esperança, que é uma esperança garantida, é de viver eternamente nos céus, no reino dos céus, com o Senhor Jesus. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé
que atua pelo amor. E por último, nós temos o conceito do amor. O amor, além de ser um sentimento ou uma emoção da alma, do ponto de vista bíblico, pode ser definido como um comportamento sacrificial para com uma outra pessoa ou consigo mesmo. Ou seja, é uma completa doação de um ser a outro, sobre todos os aspectos, de forma incondicional, visando o bem-estar social e o bem-estar espiritual de todos. O amor é o vínculo da perfeição, que nos faz amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. O amor, ele é o fundamento de todas as outras virtudes teologais e virtudes humanas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O apóstolo, portanto, aí o amor é o fundamento de todas as outras virtudes teologais e virtudes humanas. O apóstolo Paulo, ele nos revela pelo menos 10 qualidades do amor ágape, como fruto do Espírito Santo. A saber, então vamos lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, o apóstolo Paulo fala das características do amor ágape. Então, leiamos, diz assim a palavra, primeira carta aos Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, mas o amor se alegra o amor não se alegra com a injustiça, mas o amor regozija-se com as verdades. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com base desta leitura efetuada, então vamos aqui definir cada ponto específico desta qualidades, virtudes do amor. Quem tem o amor de Deus é paciente. Ou seja, quem tem o amor divino não valoriza o padecer e o sofrimento próprio, não murmura, possui mansidão, é prudente e sabe o momento certo de agir. Quem tem o amor de Deus é benigno, não é cheio de malícias, não é cheio de má fé e não pratica o que é mal, mas pratica sempre o bem e boas obras. Não invejoso. Quem tem o amor divino não cobiça os bens materiais do próximo. Não se entristece com o sucesso, êxito e bem-estar de seu semelhante. Portanto, aqui, não se arde em ciúmes é a mesma coisa de não ser invejoso. Não se ufana. Quem tem o amor divino não trata com leviandade, não permite buscar egoisticamente o eu.
a vaidade, a vanglória, o poder pelo poder, a satisfação pela satisfação. Quem tem o amor de Deus não se ensoberbece, não faz nascer em seu coração um senso de superioridade sobre os outros, não é orgulhoso, não se considera autossuficiente. Quem tem o amor de Deus não é inconveniente, ou seja, não se porta com indecência. Quem tem o amor divino não se conduz inconvenientemente, ao contrário, segue os bons costumes, demonstra pudor, recato e respeito para com todos. Quem tem o amor de Deus não procura os seus próprios interesses. Isso quer dizer, quem tem o amor de Deus não coloca os seus interesses à frente dos interesses de outra pessoa, de outra. Quem tem o amor de Deus não se exaspera. Quem tem o amor divino aceita o contraditório de suas ideias sem irritação, não se embrutece e agride verbalmente ou fisicamente os seus semelhantes, pois até se irritar, pode até se irritar, porém não manifesta sua irritação através do pecado. Quem tem o amor de Deus não se ressente do mal, ou seja, não faz suposições maldosas contra o próximo, não é preconceituoso e não julga as pessoas pela aparência. Quem tem o amor de Deus não se alegra com a injustiça, não pratica e nem compactua com atos de injustiça de qualquer ordem. Quem tem o amor de Deus regozija-se com a verdade, ou seja, preserva e defende a verdade e jamais promove a mentira ou o engano. Quem tem o amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu costumo realizar uma dinâmica muito importante em que a gente testa se essas virtudes aí do amor, essas qualidades do amor, estão em nosso ser, no nosso modo de ser, no nosso modo de se comportar. E aí, esta dinâmica é feita quando eu modifico o meu nome. Aliás, o nome amor pelo meu nome. Então você, quando for fazer a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, no lugar da palavra amor, você vai colocando o seu nome, na forma interrogativa, para compreender ou avaliar se você tem ou não o amor de Deus. Por exemplo, eu vou aqui dizer algumas interrogações com relação à minha pessoa. O Lucas é paciente? Troquei o nome amor pelo nome Lucas, meu nome. O Lucas é paciente? Cabe a mim responder e verificar se há ou não no meu ser, no meu comportamento, um alinhamento com essa virtude. O Lucas é benigno? O Lucas não se arde em ciúmes? O Lucas não se ufana? E aí você prossegue até ao final para avaliar se você tem ou não o amor de Deus. A virtude teologal do amor é mais importante que a fé e a esperança. Pois a fé e a esperança só são praticadas no plano terrenal. Ou seja, no céu nós não precisaremos da fé, pois estaremos face a face com o Senhor. Não precisaremos de esperança, pois já estaremos desfrutando de um lar celestial, com vida eterna. Porém, continuaremos a praticar o amor, para com o nosso Deus e para com o nosso próximo, incluso aí também todos os seres
celestiais. Vencido o ponto 1 da lição, vamos para o ponto 2. Revelação, iluminação e sabedoria. Vamos ver esses três conceitos. O apóstolo, na sequência da carta aos Efésios, ele manifesta nas suas orações pedidos a Deus para conceder aos santos da igreja de Éfeso sabedoria, revelação e iluminação, para que os efésios tivessem a plena convicção da esperança da vocação deles. Qual era a vocação deles? Viver eternamente nos céus e desfrutar das riquezas da glória da sua herança dos santos. Quais eram essas riquezas da glória? Herança dos santos, bênçãos espirituais e o desfrutar do ambiente celestial. Estes dois temas aqui nós estudamos na aula anterior. Então, vamos para a carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 16 e 18, que após o apóstolo Paulo dizer que ele ouviu muito sobre a fé e o amor dos Efésios, ele vai agora dizer o seguinte, Efésios capítulo 1, versículos 16 a 18. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Portanto, agora, Paulo ora, pedindo a Deus que os efésios recebam do Senhor as virtudes da revelação de Deus, da iluminação de Deus e da sabedoria de Deus. Então vamos ver cada uma destas virtudes que Paulo pede para que Deus conceda aos efésios. A primeira é a revelação divina. Definimos revelação divina como sendo a forma materializada que Deus nos faz conhecer sobre fatos, pensamentos, vontades, mensagens que dizem respeito ao próprio Deus e de forma muito especial a revelação de seu caráter, consolidados em seus atributos naturais e morais, com o objetivo de manter um relacionamento com o homem, tornando este último a imagem e semelhança de Deus. Então a revelação de Deus divina é ele querendo mostrar quem ele é, quais são seus pensamentos, suas vontades, suas mensagens. Esta é a revelação divina para o homem. E neste sentido, esta natureza, esta revelação, ela tem uma natureza e tem formas. Porque o homem é um ser limitado. E por maior que seja o nível de inteligência que ele possua, o homem jamais poderá conhecer a Deus em sua totalidade. Porém, nós podemos ter uma real e significativo conhecimento de Deus devido à sua vontade de revelar-se ao homem, para com ele manter uma plenitude de comunhão. Deus tem se revelado genericamente de duas formas ao homem. A primeira é a revelação universal, ou nós chamamos também de revelação geral. Esta revelação, ela é manifestada por Deus de forma generalizada a todos os homens de todos os tempos e de todas as regiões geográficas, assumindo então um caráter de auto-manifestação do Senhor, para termos a possibilidade de construir solidamente o conhecimento deste Deus em todos os seus atributos. Neste contexto da revelação universal de Deus para os homens, podemos mencionar os seguintes modos de revelação. Então, como é que Deus se revela ao homem para mostrar-se a este homem
segundo seus pensamentos, vontade, ação, desígnios, etc. Então, primeiro é pela natureza. A natureza criada se encontra num estado de equilíbrio, com leis físicas, químicas e biológicas bem definidas e de extremada inteligência, que prontifica que existe um Deus todo-poderoso que se revela aos homens através das coisas criadas. Basta a gente olhar para o céu e ver uma bola de fogo, ao qual chamamos de Sol, e é inexplicável. Uma bola de fogo que fica no céu, no vazio, e que nunca se apaga. Quem fez essa bola de fogo? É a revelação de Deus para os homens. Basta olhar para a natureza. E aí nós vemos que existe um Deus todo-poderoso. A outra forma é pela história humana. Deus intervém na história do homem, pois é por causa de Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. É Ele que coloca e tira reis. Um dos exemplos mais notáveis desta intervenção divina na história humana é a preservação da nação de Israel ao longo de todos estes anos. Deus também se revela pela criação do próprio homem. Ao olharmos para a suprema criação de Deus, que é o homem, vemos nele a imagem e semelhança de Deus, no que concerne aos atributos morais, amor, justiça, bondade, santidade, sendo que é vontade do Senhor que tenhamos estes predicados. Entretanto, quando olhamos para o homem, vemos em sua estrutura física e orgânica a perfeição da mão de Deus na criação. Quando a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa tem os seus movimentos e funcionamentos vitais muito equilibrados e de muita inteligência. Dizem aí que o órgão mais perfeito do ser humano é o olho. E, portanto, nós podemos imaginar que ao olhar para um ser humano e ver como ele funciona, só podemos crer que existe um Deus maravilhoso que criou o homem e a mulher. Deus também se revela de forma universal pela crença em uma deidade. Não importa, todos os homens invariavelmente possuem em sua consciência uma inclinação mística em crer num ser supremo, a ele com superioridade espiritual e de poder, ainda que creiam ou elejam objetos ou seres imaginários que são falsos deuses, pois só existe um só Deus, e este se chama Jesus Cristo. A outra forma de revelação de Deus é a sua revelação especial. A revelação especial trata-se de uma revelação pessoal de Deus a uma pessoa ou grupos de pessoas, com o objetivo de formatar uma comunhão mais particular com Ele, para promover no homem a redenção dos pecados, a reconciliação com Deus, a salvação, o crescimento espiritual, a adoração e o serviço ao reino de Deus. Vamos agora ver algumas formas de revelação particular, especial ou particular de Deus. A primeira é a revelação pessoal. Neste tipo de revelação, o homem tem uma experiência pessoal e indescritível com o Senhor. Deus se revela pessoalmente a este homem em linguagem humana, sonhos, profecias, etc., para lhe comunicar ou desvendar a sua vontade para uma determinada situação. Homens como Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Daniel e outros tiveram este tipo de revelação. Outra forma de Deus se revelar de forma especial é pelos seus atos.
Deus não é um ser inerte, e por isso ele age através de sinais, prodígios e maravilhas, para revelar ao homem que Deus existe. E ele quer ter comunhão com o homem, um permanente relacionamento de adoração, um permanente relacionamento de koinonia, ou seja, comunhão. Deus também se revela principalmente pela sua palavra, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Isto quer dizer que a Bíblia é a principal e a maior fonte de revelações para o conhecimento de Deus. Não se concebe que um cristão não tenha lido a Bíblia Sagrada pelo menos uma vez. Deus se revela em sua palavra de forma renovada a cada dia. E por isso mesmo, no mesmo versículo que nós lemos, traz em seu bojo várias revelações, a cada dia diferente. É nossa obrigação ler a Bíblia, porque trata-se da própria boca de Deus falando para nós. É a ordenança imperativa do Senhor lermos a Bíblia Sagrada. Deus também se revela de forma especial, ou se revelou pela encarnação do Senhor Jesus. A revelação mais especial de Deus para o homem foi através da sua encarnação, onde o Senhor Jesus veio na forma de homem a este mundo para salvar a humanidade. Saindo então agora desta virtude de revelação que Paulo pediu a Deus que concedesse aos Efésios, Paulo pediu também que desse esta virtude da iluminação. E a iluminação, ela é a capacidade que Deus concede ao homem, sobre os domínios do Espírito Santo, de compreender genuinamente e na íntegra os ensinamentos, os mistérios, os desígnios, as revelações do Senhor registradas na Bíblia Sagrada. Não só para o leitor, como também para toda a humanidade, tirando-o do estado de ignorância espiritual. No Salmo de número 119, que é o Salmo da Palavra de Deus, no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Saindo agora da definição de iluminação, vamos para o conceito de sabedoria. Nós podemos conceituar a sabedoria como aplicação prática do conhecimento, diante de uma circunstância compreendida de forma perfeita e real, onde a ação do conhecimento empreendido de modo prudente e inteligente manifesta a resolução das coisas sabiamente. Observe nesse sentido que Deus faz a revelação de si, dos seus mistérios, dos seus ensinamentos, das suas vontades, dos seus desígnios. O homem, iluminado pelo Espírito Santo, compreende esta revelação. E ao compreender genuinamente esta revelação, ele aplica este conhecimento que nós chamamos de sabedoria. Então, se eu vivo segundo os ensinamentos revelados por Deus na sua palavra, onde eu compreendi pela iluminação desse Espírito Santo, então eu ajo e vivo com a sabedoria divina. A sabedoria divina, ela é um dom de Deus.
Porque ele dá ao homem essa sabedoria para a perfeita e real compreensão das coisas e ocorrências no mundo natural e, sobretudo, no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, de forma que seja aplicado corretamente o conhecimento, visando o equilíbrio resolutivo de qualquer questão nestes aspectos dimensionais. A sabedoria divina que vem do Pai das luzes, lá do alto, nos provê dos recursos, das maneiras de agir, para de fato viver efetivamente no centro da vontade de Deus, tanto na dimensão natural, como também na dimensão espiritual. Provérbios capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. E guardar o conhecimento aqui significa praticar esse conhecimento da sabedoria divina. Temos também a sabedoria humana. Também é um dom de Deus dado ao homem para a compreensão das ocorrências no mundo natural, apenas no mundo natural. Veja que a sabedoria divina transcende o mundo natural. Mas a sabedoria humana, ela age praticamente no mundo natural, fruto de sua inteligência, aliada à capacidade de observação, de descobertas, de experimentos e de vivências, se apoiando quase sempre na razão e na subjetividade humana. E por isso, esta sabedoria humana ela é falível e, por vezes, fora da vontade de Deus. E temos também, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 a 8, o apóstolo Paulo fala dessa sabedoria humana, quando ele diz assim, 4 a 8, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 a 8. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, portanto, aqui o apóstolo Paulo exalta a sabedoria divina acima da sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela é limitada, a sabedoria humana é falível, a de Deus não. Mas temos também um outro tipo de sabedoria, que é a sabedoria maligna. É a falsa sabedoria induzida e engendrada nos porões do inferno, também muitas vezes engenhosa, cujo agente hospedeiro é o homem, dominado pelo pecado, que ao aplicar esta falsa sabedoria, visa matar, roubar e destruir vidas. Na carta de Tiago, no capítulo de número 3, ele exatamente menciona esse tipo de sabedoria maligna. Tiago, capítulo de número 3, versículos 14 ao 16. Tiago 3, 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostra em mansidão, sabedoria, no caso aqui, sabedoria de Deus,
mediante com digno proceder, segundo a vontade de Deus, e também segundo as suas obras. Agora, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, divisões, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, ou seja, não é a sabedoria divina. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Portanto, aí está caracterizado essa sabedoria maligna mencionada aqui por Tiago. Vamos ver agora uma visão assim bíblica, né, da vontade do homem, da sabedoria do homem e da sabedoria divina. E da sabedoria maligna, deixa para lá, porque não nos interessa compreender nem praticar esse tipo de sabedoria. A sabedoria humana, a conduta moral, ética, social e espiritual de um homem com relação aos seus pares, determinam se o seu caráter é formado pela sabedoria humana, maligna ou divina. A postura e os procedimentos adotados por um homem na prática em qualquer segmento social prova a origem de sua sabedoria. Então, o homem ele é o portador de uma sabedoria, a divina ou a maligna. E como é que nós encontramos isso? Pelo seu comportamento. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós conhecemos se uma árvore é boa ou é má pelos seus frutos. Ora, vamos ver aqui algumas características, porque a sabedoria humana, a priori, ela deve ser utilizada para o bem. Porém, a mesma não tem capacidade de preencher em toda a sua plenitude o coração do homem, pois guarda características de temporalidade, ou seja, a vontade humana sempre tem uma característica temporal. Então, algumas características básicas dessa é, primeiro, a sabedoria humana ela é insuficiente. O conhecimento humano não guarda a devida suficiência para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. E por isso toda e qualquer realização humana, por mais louvável que seja, não nos dá a garantia de felicidade, de segurança, de paz para um viver em plenitude de vida. A sabedoria humana ela é finita. Significa que os nossos planos, os nossos projetos podem desaparecer imediatamente, como uma nuvem que passa ou uma folha que cai. Sabedoria humana ela é relativa. Significa que, segundo seus próprios interesses, a sabedoria manipula as pessoas para realizar o que elas não precisam fazer, como, por exemplo, o consumismo materialista, desenfreado, ou a introdução do uso e costumes de valores depreciativos nas relações familiares contra os valores absolutos do Senhor. Esta é a sabedoria humana. Já as características da sabedoria divina perpassam, em primeiro lugar, pela pureza. A sabedoria do céu não traz em seu gosto qualquer indício de maldade ou de coisas ruins. Está completamente isenta de qualquer estado ou intenção pecaminosa. A sabedoria divina ela é pacificadora. Ou seja, promove sempre a paz, pois a sua essência é de paz. Ela é moderadora. O resultado da ação da sabedoria divina é a busca do equilíbrio, ainda que haja extremos antagônicos de situações e comportamentos, a equidade é alcançada. A sabedoria divina tem como outra característica ser tratável. Podemos dizer que neste aspecto, a sabedoria divina é carregada de amor, promovendo a união de todos. A sabedoria divina é misericordiosa,
significa que na sua natureza possui o amor com todas as suas características, manifestadas ao próximo como a si mesmo. É cheia de bons frutos, a sabedoria divina. Inclusive o fruto do Espírito, a qualidade do fruto do Espírito. Porque estas qualidades edificam a vida de uma pessoa para uma harmoniosa convivência social e espiritual com seus semelhantes e com o Senhor. A sabedoria divina, ela é imparcial. Não há favoritismos e nem acepção de pessoas no uso da sabedoria, independentemente da etnia, da religião, da posição social, do que seja. E por fim, a sabedoria divina não é hipócrita. A ação da sabedoria divina não se manifesta por aparências e nela não existe qualquer desqualificação de falsidade e espírito do engano. E como é que eu adquiro esta sabedoria? Considerando que a sabedoria divina tem como origem o Espírito Santo, portanto, vem de Deus. Então ela é eterna. Instrumento excelente e valioso, disponibilizada para quem a busca. Portanto, pode ser adquirida e é indispensável para o viver de um cristão nas dimensões natural e espiritual. Alguns pontos fundamentais para que a gente venha possuir a sabedoria divina a partir desta revelação de Deus, em primeiro lugar, é temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, diz a palavra, que significa rejeitar todo e qualquer mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. É reverenciar, obedecer ao Senhor. Temos que buscar a sabedoria divina. O homem de Deus deve estar consciente de que a santidade e pureza moral perpassa pela busca da sabedoria divina, pois é ela que vai nos instruir no modo de pensar, sentir e agir diante das circunstâncias apresentadas pela vida. Temos que orar a Deus, pedindo a sabedoria divina. Como a sabedoria divina é um dom especial do Espírito Santo, todos nós podemos adquiri-la. Porém, temos que ouvir a voz da sabedoria. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, Tiago diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Pedir a Deus. Estudar com humildade a Bíblia Sagrada. Esvaziado de um coração do próprio eu, isto é, esvaziado dos valores ideológicos e filosóficos, devemos progressivamente adquirir a sabedoria divina por meio do estudo permanente e meditativo da palavra de Deus, pois esta é a principal e inesgotável fonte da verdadeira sabedoria. Temos que deixar o Espírito Santo presidir a nossa vida. Despojado do orgulho, da autossuficiência e do egocentrismo, o cristão deve abrir o seu coração para uma intervenção direta do Espírito Santo, passando este a presidir o seu comportamento e o seu modo de ser. Caminhando para o final da aula, o apóstolo Paulo, na sequência da carta aos Efésios, no capítulo 1, fala da excelente grandeza do poder de Deus. E ele diz assim, na carta aos Efésios, capítulo 1, porque além de ele orar para que os Efésios recebessem de Deus a iluminação, a revelação, a iluminação e a sabedoria, ele também diz para que eles tenham
no versículo 19 e 20, diz assim, capítulo 1, versículo 19 e 20 de Efésios. Para que eles também tenham conhecimento de qual a suprema grandeza do seu poder. Que poder? Poder de Deus. Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Portanto, aqui Paulo agora vai pedir também que seja outorgado aos efésios, aos que creem, o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. E aí, vamos para o conceito de poder. Podemos definir poder como sendo a capacidade inerente de um ser pessoal a agir e modificar uma realidade, demonstrando sua superioridade no exercício da sua autoridade, da sua soberania, ou pela posse e domínio da influência ou da força. A fonte original de poder, do ponto de vista teológico da Bíblia Sagrada, é Deus, que é identificado como um ser todo-poderoso, que emana as demais variegadas formas de poder, sendo ele a fonte raiz de todas elas, quer em seu estado ou ato de poder. No primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13, o rei Davi faz a seguinte oração. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. A maior demonstração da operação da força do poder de Deus, no contexto do capítulo 1 da carta aos Efésios, manifestada pelo apóstolo Paulo, nós já lemos, foi a ressurreição de Cristo, que venceu a morte, nos outorgando a vitória sobre a morte para a vida eterna. Esta foi a maior demonstração do poder do Senhor. Realizar a ressurreição de Cristo. Esta foi a maior demonstração de poder do Senhor. Deus outorga poderes aos seus filhos. E devemos reconhecer que o Senhor Jesus outorgou esses poderes, ainda maiores, aos seus amados discípulos e à igreja. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Deus outorga poderes aos homens. E nós temos que reconhecer que o Senhor Jesus outorgou poderes à igreja. Acabamos de ler a passagem em que ele afirma que nós podemos realizar as mesmas obras que ele realizou, exceto, é claro, a obra redentora de morte na cruz para salvar a humanidade. E agora nós passamos ao último item da lição, que é a supremacia de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no versículo seguinte, 21 a 23, ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio,
e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, o apóstolo diz que Cristo é a cabeça de um corpo, cujo corpo é a igreja, mas ele está acima de todos os principados, de todas as potestades, tem um domínio sobre tudo. Jesus é exaltado, o poder e a autoridade de Cristo é supremo, ou seja, está acima de qualquer principado, de qualquer poder, de qualquer potestade, de qualquer domínio e acima de qualquer outro nome. A onipotência de Cristo não pode ser destruída. E assim, sob a proteção de Cristo, nós estamos seguros. O poder de nosso Senhor Jesus Cristo é ilimitado, é glorioso, é eterno, sobre tudo e sobre todos, subjugando qualquer principado, qualquer potestade no céu e na terra. Jesus demonstrou seu poder quando criou todas as coisas, quando promoveu a nossa salvação, perdoando os nossos pecados e nos dando vida eterna, quando ele ressurgiu dos mortos, quando ele operou sinais, prodígios e poderes miraculosos aqui na terra. Como Criador de todas as coisas, e mais especificamente da natureza, Jesus tem o poder de fazer cair a chuva, de cessar a chuva, de manter a terra intacta, de mover a terra, de fazer o relâmpago atravessar o céu ou cair na terra, de cessar o relâmpago, de agitar o mar, de acalmar o mar, de revolver o vento, de parar o vento, enfim, Jesus em sua onipotência pode controlar os fenômenos naturais, pois foi ele que os criou com as suas leis fenomenológicas. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E por isso, os poderes malignos não são páreos diante do Senhor. Pois Jesus veio para destruir as obras de Satanás e já despojou todos os principados e potestades, sendo derrocada, final de Satanás, a coisa mais certa e concreta. E aqui eu quero desmistificar o que muitos pregadores pregam, é que na terra há uma luta entre dois reinos, o reino do bem e o reino do mal, que existe um Deus do mal, que é Satanás, e um Deus do bem, que é Cristo. Na realidade não existe. A nossa luta não é contra a carne. Na realidade, nós, humanos, é que travamos uma batalha espiritual com Satanás, porque Satanás não é páreo para o Senhor. Satanás, em primeiro lugar, não é Deus, e por isso ele não pode ser rei. Satanás não tem poder maior do que Deus, e Deus nos otorga esse poder para travarmos batalha espiritual contra o reino dito da malignidade, contra Satanás e seus assédios. Portanto, esta questão de que há um reino do bem, que é Deus, o Deus Santo, o Deus Yahvé, lutando com o Deus das trevas. As trevas não têm Deus, porque Satanás não é Deus. E Satanás, como já falei, não é páreo para lutar contra o Senhor. A batalha que se trava neste mundo é que Satanás quer matar, roubar e destruir a mais sublime criação do Senhor. E o Senhor, através do seu Espírito, protege esta criação que somos nós. Voltemos ao Senhor. Coloquemos as nossas vidas na dependência total e integral do Senhor para vencer o maligno. Concluindo a aula de hoje. As virtudes teologais, agregadas à sabedoria, nos colocam num estado privilegiado de viver o cristianismo, segundo os seus preceitos, tendo ao nosso lado o poder de Deus para realizar boas obras. É em Cristo, sendo a sua imagem e semelhança, que alcançamos a santidade para habitar com o Senhor para sempre nas regiões
celestes. Shalom Adonai.